um remédio que é um energético, vamos botar assim. E aí o jovem ele tem pouca colateral no coração. Então, se faz uma vasoconstrição, porque é um derivado de anfetamina, como se fosse assim, fecha ali o calibre da artéria, como ele não tem colateral, ele tem uma chance grande de infartar. Eu, Hervé, no meu consultório particular, eu já peguei jovens que estavam tomando escondidos e a mãe só foi saber quando infartaram. Então, pedido de amigo, não só de médico. Não experimente. Se você não tem o transtorno de déficit de atenção, porque tem um grande potencial de vício. Muito bem. Doutor Hervé, o doutor vai voltar aqui, já é sócio. Aqui, viu que didática? A gente está falando sobre isso aqui, quantas pessoas se identificando aqui. Você pode, inclusive, deixar aqui também seus comentários aqui para a gente aqui. Por favor, faça isso. Queria falar agora sobre a questão dos vícios de jogos, que está uma crescente. A gente, não sei se a gente já perdeu... Como que está na igreja, pastor, essa parte? Olha, infestado. Infestado. E o pior, né? Porque tudo escondido. No sentido assim, não, eu não vou... Dá vergonha. Tem gente lá, eu tenho vergonha de falar, eu procuro ajuda em quem? É pior, é um horror essa questão. E a gente tem uma ideia, mais ou menos, que está meio fora de controle esse negócio, hein, doutor Hervé? Perfeito. Recentemente, como uma das atividades que o pastor citou, eu sou vice-coordenador nacional de um importante projeto nacional que chama-se A Sociedade contra o Preconceito, né? Do qual a gente convida artistas, atletas, influenciadores para dar um depoimento, ou que já tiveram alguma patologia da psiquiatria, ou que está trabalhando em determinada causa, primeiro para conectar com a população, né? Você vê um ídolo seu, por exemplo, vou citar aqui o Giba, né, jogador de vôlei. Durante a live, estava eu, Thiago Pereira, que também é medalhista olímpico, e o Giba, 3 medalhas olímpicas, e durante a live, né, eu coloquei assim, olha, pessoal, tá vendo? Nós estamos aqui com 2 medalhistas olímpicos, símbolo de força física e mental. Né, conseguiu uma medalha olímpica, eles estão no Olimpo, né, vamos colocar assim. Se fosse relacionado a fraqueza e sucesso, esses 2 não poderiam ter tido, eles estão aqui dizendo que tiveram. Então, nós, meros mortais que não estamos no Olimpo, né, o que a gente não pode ter? Né? Mas o vício do jogo, ele, na minha opinião, tá? Agora é minha opinião, eu acho que mas se nada for feito de forma objetiva, isso vai acabar com uma geração. Por quê? Tem um estudo, pastor, dizendo que na década de 80, do Jornal Americano de Medicina, que ele quis fazer a seguinte pergunta: qual é o maior fator relacionado a uma pessoa que, entre aquele que joga de entretenimento, uma fezinha, né, pontualmente, do que fica viciado? E qual podia ser, ele também usa droga, ele é homem, mulher, disparado, década de 80, era a proximidade com o cassino. Pessoas que moravam nos Estados Unidos até 50 milhas de um cassino tinham 2 a 4 vezes mais chance de ficar viciado no jogo comparado a quem morava a mais de 50 milhas. Nós estamos falando de milhas. Aqui o celular passou a ser o quê? Centímetros. Então você não consegue ainda ver o tamanho desse problema. Até porque foi liberado agora, em janeiro, você poder jogar a posse esportiva, que aí já entra uma questão, também uma opinião minha. Ora, se a questão era liberar a posse esportiva, por que liberaram o jogo de tigrinho e jogo de cassino? Porque isso não é a posse esportiva, entrou no meio ali no bolo, né? Enfim, e aí essa que é o principal, porque o que mais faz a pessoa viciar, além da proximidade que eu falei, né, é a expectativa do ganho, né? Podemos explicar um pouquinho essa parte da dopamina? Por favor, claro. Isso é muito falado hoje em dia, né? Claro. Vamos pensar o seguinte: existe uma área do nosso cérebro chamada sistema de recompensa. Todo ser humano tem. Cada um tem uma individualidade. Por exemplo, eu gosto de comer, sei lá, churrasco. Eu fico feliz quando eu encontro meus familiares. Ou seja, por que a gente vai tendo uma predisposição a buscar comportamentos que nos dão felicidade? Porque a gente faz diversos comportamentos desde quando a gente nasce. Quando aparece um que para a gente é algo favorável, nesse sistema de recompensa, ele libera um pouquinho mais de dopamina do que a média. Como se fosse, o melhor momento do meu dia foi quando eu encontrei aqui meu amigo pastor Léo do Carmo. Então fica registrado isso. Então, toda vez que eu lembro do pastor Léo do Carmo, me dá uma sensação boa, vou encontrar com ele semana que vem. Então isso é natural, é fisiológico do ser humano. Por isso que a gente vai sempre buscar as atividades que cada um tem de prazer, porque isso fica registrado, uma memória afetiva. Tá. Todos esses atos impulsivos, eles fazem
uma desadaptação na liberação dessa dopamina. Vamos pegar do vício do jogo. Vamos supor que eu, normalmente, para ter um prazer no dia, comer uma comida que eu gosto e tal, isso libere 10 unidades de dopamina. Tá. Quando eu vou lá e fico na expectativa do jogo, de ganhar ou não, essa expectativa leva minha dopamina para 50. Ou seja, é uma euforia muito maior do que qualquer hábito comum que eu tenho. Daqui a pouco meu cérebro fala assim, peraí, Eve, para que você vai ficar indo atrás dessa dopamina de 10? Porque se você jogar, vinha de 50. Então, com o tempo, essas que davam prazer, elas ficam em segundo plano. E eu, quimicamente, vou buscando só as que dão 50. Só que ele tem um fenômeno de tolerância. Ou seja, os 50 daqui a pouco é como se fosse 40. Então ele vai pedindo sempre para eu apostar mais dinheiro, ou mais rápido, ou mais vezes, para ter o aumento dessa dopamina. Perfeito. Isso é químico. Ou seja, não tem como a pessoa falar assim, pare de jogar. Então, é tão forte a questão do jogo que ele é o único tipo de vício, vou chamar assim, que foi colocado, pastor, junto com o transtorno relacionados a substâncias. Cocaína, opioide. Por quê? Porque a área envolvida relacionada a essa dependência química, que é o sistema de recompensa, enfim, é muito parecida com a área envolvida da droga. E os sintomas comportamentais, por exemplo, o paciente muitas vezes mimetiza um quadro de abstinência, só que ele não usou nenhuma droga. Ele fica muito irritado, muito angustiado quando não está jogando, fica pensando muito no jogo. Aí ele começa a ter distorções cognitivas, tipo, foi um azar, é porque eu não estava com a minha pulseira. Ele tende a negar, né? Apenas 10% buscam ajuda, fica com vergonha. Eles tendem a mentir sobre esse comportamento, cada vez usar mais dinheiro, porque tem que alimentar isso. Então, Eve, agora também outra opinião, eu no meu consultório, eu já vejo como um problema de saúde pública, o governo também, porque o vício do jogo, pastor, ele tira muito a dignidade, né, da pessoa. E a família, por exemplo, se eu estou tendo uma crise de ansiedade, a minha esposa, eu afeto ela indiretamente com essa crise de ansiedade, mas ela não sente a crise como eu sinto. O que acontece no jogo? Ele começa a dilapidar o patrimônio da esposa, do filho, tem que tirar o filho do colégio. Então, a família ela sente diretamente o problema do vício. Sim. Nos países que estão mais tempo liberados o jogo, como os Estados Unidos, o que acontece? 20% dos divórcios são relacionados ao jogo. E qual que é, além da religiosidade, o principal protetor do suicídio? O apoio familiar / social. Então aqui ele perde isso. Aí, questão da religiosidade. Tivemos um debate uma vez, Patu, você pode até falar isso melhor, sobre a questão do vício também ser um pecado.